Você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de programação avançada na linguagem Fanuc. Na aula de hoje abordaremos o assunto ciclos fixos. Os ciclos fixos são subrrotinas desenvolvidas pelos fabricantes de comando que são colocadas em forma de macros. Lembrando que na aula passada nós ensinamos como é que você monta uma subrrotina e transforma numa macro chamada pela função G ou função M, né? Então o fabricante faz isso. Ele vê a necessidade do seu cliente, usuário, comando em centros de usinagem, e aquelas aplicações mais típicas ele transforma em parametrização e transforma numa subrrotina parametrizada que o usuário vai usar de uma forma muito interessante. Os ciclos fixos são muito bons de serem usados. Nós vamos ensinar nessa aula como eles funcionam e como utilizar nos seus programas. Tá? Lembrando que a partir dessa aula nós estamos fazendo aula com legenda, para facilitar quem tem problema de audição, né, e queira assistir nossas aulas, vai ser legendada também. Inclusive vamos traduzir em vários idiomas, entre eles inglês, chinês, hindi, espanhol, árabe, francês, japonês, alemão, italiano, coreano, russo e turco. Isso para as comunidades internacionais que queiram participar da nossa comunidade, né? Peço a esses irmãos de outros países que vão usar no nosso canal através dessa legenda, né? Que se inscrevam no canal, que divulguem em seus países, nas suas escolas, nas suas redes sociais, nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, LinkedIn e outros aí que possam ajudar, né, a divulgação. Isso vai estar colaborando para que a gente, quanto mais pessoas se utilizarem dessas aulas, mais incentiva a gente a continuar esse trabalho que eu sei que está sendo importante para muitos. Se inscreva no canal, ative o sininho aí para você receber as notificações quando surgir novas aulas, novos vídeos. Você vai ser avisado através dessa notificação, né? Divulguem! Como a aula 10 ficou muito extensa, nós resolvemos dividir esta aula em 6 partes. Então a aula 10 vai ser da parte 1 até a parte 6. A parte inicial vão ser as mesmas em todas as 6 partes. Por quê? Nós vamos explicar o conceito do que é o ciclo fixo e para que foi criado. Então, para quem não assistiu a parte 1, a parte 2 e de repente assistiu só a parte 5, ele possa entender na parte 5 o que ele está vendo ali, pelo menos na descrição daquele ciclo. Tá? Então, vai ficar assim. No vídeo 149, a parte 1, o detalhe do conceito, mais o ciclo 73 e 74. No vídeo 150, a parte 2, o conceito de ciclos mais os ciclos 76 e 81. No vídeo 152, a parte 3, nós vamos descrever o conceito dos ciclos mais o detalhamento do ciclo 82 e 83. No vídeo 153 é a parte 4, também vamos descrever o conceito da subrrotina e detalhar os ciclos 85 e 84. No vídeo 154, parte 5, nós vamos detalhar o conceito dos ciclos, mais o detalhamento do ciclo 86 e 87. E no vídeo 155, parte 6, nós vamos descrever o conceito dos ciclos, mais o detalhamento do ciclo 88 e 89. Curso de Programação Avançada Parametrizada para Máquinas CNC Fanuc. Da aula número 10, Ciclos Fixos para Centro de Usinagem, Subrrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Ciclos fixos para centros de usinagem, subrrotinas ou subprogramas, né, internos do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Tá?
Principais ciclos do centro de usinagem CNC FANUC. Ciclos fixos. Na estrutura básica do comando, ciclos diversos são colocados à disposição pela FANUC e fazem parte do fornecimento. A funcionalidade dos ciclos aparece no Manual de Operação FANUC, páginas 197 a 243, capítulo Programação. Então isso aqui aparece nesse manual da FANUC. Então o que são os ciclos fixos? Ciclos fixos são subprogramas que a FANUC e qualquer fabricante de comando estuda a necessidade de seus clientes. Onde foi observado que determinadas operações são feitas com frequência e com repetibilidade em seus clientes. Então a FANUC, para facilitar, ela criou subprogramas, transformou essas macros, né, são macros que na aula passada nós ensinamos como é que faz isso. Macro transformada em função Gs ou função M. No caso a FANUC transformou em funções Gs. Então você gera um G que vai processar um subprograma parametrizado e através de atribuições, né, que nós também já vimos nas aulas passadas, você vai carregar valores nas variáveis através de atributos, R, palavra Z, palavra aqui e outras, vocês vão ver mais para frente como é que faz isso, né? E você, através disso, você carrega o seu programa e pode utilizar desse benefício que o fabricante do comando disponibiliza para seu cliente, tá? Então a FANUC criou alguns padrões que nós vamos ver. Bom, esses são os principais ciclos que a FANUC disponibiliza no centro de usinagem, tá? São os principais. Então, aqui nós temos como ele é chamado, através da função G que ele é chamado, tá? O código G que ele é chamado. Aqui, como que ele penetra, né? Como que ele aproxima, como que ele chega a executar o ciclo, né? Aqui no caso furação profunda, aqui furação profunda, o resto tudo com esse G1 quer dizer que vai ser com avanço programado. Então ele vai iniciar a usinagem, o ciclo com avanço programado. E no fim, quando ele chega no fim do furo do ciclo, o que ele gera, né? Aquilo que não gera nada, aqui ele gera um tempo de espera, G4, tempo de espera, inversão do fuso, ele inverte a rotação, né? Aqui ele para orientado, M19 ele para com orientado a S0. Aqui ele tem um tempo de espera. Esse aqui também tem tempo de espera com G4 e faz inversão do fuso. Aqui ele para com M5 sem orientação do fuso. Aqui ele para orientado com S0. Aqui ele tem tempo de espera, para orientado, tempo de espera. Tá? Então, e aqui o recuo, como ele faz com G0, G1, né? Aqui é feito o manual. E aqui a descrição. Deixa eu deixar bem claro uma coisa, porque você vai usar um ciclo. Não se importe com como o ciclo é chamado, com a nomenclatura dele, com a descrição dele. Se importe se o movimento que ele faz vai atender a operação que você vai fazer. Vou dar um exemplo. Esse G81 aqui, ó, ele é um ciclo de furação, mas ele é muito usado em mandrilamento de desbaste, porque ele atende bem a uma aproximação rápida, ele entra usinando e sai rápido de um furo. Então, o mesmo movimento que ele faz para furação com broca, ele vai fazer com uma barra de mandrilar, tá? Então esse é apenas um exemplo, existem outros exemplos aí que você pode utilizar esses ciclos. Todos os ciclos eles são modais. Então quem assistiu às aulas anteriores, quando nós falamos de G66, que ele é uma aplicação modal, que você chama o subprograma com G66P, o número dele, e aí para cada posicionamento ele executa o ciclo, terminou ele volta no programa principal, faz um outro posicionamento, sai, executa o ciclo, tá? Quem não entende como é que funciona o G66, dá uma olhadinha em aulas anteriores desse ciclo de 11 aulas,
e dar uma estudada nisso aí, tá? Então ele funciona, os ciclos fixos funcionam como um G66, como modal, tá? E ele só encerra o ciclo com G80, é o fim do ciclo, tá? Então se você programar um G81 que nós falamos agora e for posicionando, ele vai furando, a cada posição ele vai executar o furo. Enquanto você não cancelar com G80, ele não para de executar furo. Onde você posicionar, ele vai furar, tá? No caso com o G66, quem cancela o G66 e o G67, tá? Então, ó, G80, fim do ciclo. G80, todos os ciclos são desligados, o plano ARZ são colocados no valor zero. Então, todas aquelas variáveis que você carregou nas variáveis comuns, através de atribuições desses parâmetros R e tal, você carregou uma variável 1, variável 2, vai até a variável 33. São aqueles carregamentos por argumentos, que tem letra A, letra B, letra C. Nós vimos isso aí em aulas anteriores também, nesse mesmo ciclo de aulas de programação avançada. Programação por argumentos. Argumentos 1, tabela de argumentos 1, tabela de argumentos 2. Tá? Então, esses carregamentos por esses argumentos vão ser zerados. Então, o que você carregou lá já zera tudo. Todos os dados de furação são cancelados. Então, ele reseta praticamente a aplicação do ciclo fixo. Quando você for aplicar um ciclo fixo daquele grupo, você tem duas opções de trabalho com aquilo. Trabalhar com G98 ou com G99 atuando. Lembrando que o G98 é fixo. Se você não programar nada, ele vai fazer o G98. Tá? Então, é o plano de retrocesso. O que seria? Quando você aplicar um ciclo, ele vai partir de um ponto inicial, que tem uma broca, mas poderia ser um macho, poderia ser uma barra de mandrilar, tal. O exemplo aqui é o que vale. Tá? Então, você parte da ferramenta de um ponto inicial aqui. Tá? Um Z, porque a profundidade aqui, no caso, vamos supor que é o Z. Né? Então, nesse caso eu estou penetrando pelo eixo Z, atacando o plano XY, tá? Então é um plano tridimensional que nós estamos trabalhando agora, né? E ele funciona assim, esses ciclos fixos eles trabalham nesse plano G17, tá? Então, ele parte de um plano inicial, de um Z inicial, tá? E aproxima até uma distância, que nós chamamos de distância que vai ser carregada no parâmetro R. Tá? Essa distância tem que ser com segurança, porque ele normalmente chega em G0, tracejado aqui em G0. Então ele vai, de uma distância qualquer em Z, ele vai aproximar até o ponto R com a velocidade máxima da máquina, em G0. A partir desse ponto, que nós chamamos de ponto R, ele vai entrar usinando até a profundidade final, que nós chamamos normalmente de Z. Tá? E aí ele vai voltar. Depois que ele fez a usinagem, ele volta rápido, ou com usinagem, né? Com G1 também, com avanço de corte, até o ponto R ou o ponto inicial. Tá? Então o que vai definir se ele vai, esse retorno aqui vai parar no R ou vai parar no ponto inicial? Essas duas funções. Se eu programar G98, o retorno vai acontecer até o ponto inicial. Se eu fizer a programação G99, após o encerramento do ciclo, ele termina no ponto R. Então, se você vai, vamos supor, fazer uma série de usinagens nessa face, você não tem nenhuma obstrução, você pode fazer tudo o retorno ao ponto R. Fica mais fácil para você ir para outro furo. Então, quando você for para outro furo, você já vai na distância de segurança, na distância R. Não precisa voltar lá atrás, uma distância inicial. Tá? Então, você pode trabalhar com G99. Agora, se você tiver grampos, tiver algum ressalto na peça ou no dispositivo, tiver alguma obstrução aqui que precise desviar, que se você mantiver na distância R vai haver colisão, você afasta até o ponto inicial. Aí você trabalha com G98. Tá? Você pode também, por um valor de G98 igual ao R, vamos supor, essa distância seja 5 milímetros da face, R seja igual a 5. Você pode partir de um ponto inicial de 5 milímetros da face,
que seria o ponto inicial em cima do ponto R, e aí tanto faz você trabalhar com G98 ou G99, ele sempre vai voltar na posição do ponto R. Tá? Então isso aí, quando você não tiver obstrução nenhuma. Essa é a condição das funções G98 e G99 no final do ciclo. Então você vai saber, quando encerrar um ciclo, aonde que se encontra essa ferramenta, a cada operação realizada. Tá? Então aquele é o G98, o G99 aqui eu tenho um retorno, né? Então o que nós vimos nessa figura seria com o G98, tá? Tá aqui o G98, ele volta até a posição R inicial. E aqui eu tenho o G99, ele parte de um ponto inicial, vem rápido até o ponto R, faz a operação e retorna até o ponto R. Então ele encerra o ciclo aqui, tá? Então G99 e G98, ok? Então essas duas condições. Agora, eu posso trabalhar com esse G98 ou G99 com duas condições de programação de coordenadas. Coordenadas absolutas ou coordenadas incrementais. Lembrando que coordenadas absolutas, as coordenadas partem de uma origem zero peça. E as coordenadas incrementais partem do último ponto programado. Tá? Eu digo zero peça, a coordenada absoluta, porque não se programa a partir do zero máquina. Tá? Zero máquina é mais para afastamento, tal, tem uma série de restrições de trabalhar com o zero máquina, que é o G53 de origem, que nos cursos de programação a gente aborda isso aí. Tá? Então dá uma olhadinha lá nos cursos sobre esse assunto, sobre origens de coordenadas e tal, vamos falar sobre isso. Agora esse assunto não é daqui. Tá? Então por isso que eu falei o ponto de origem do G90, zero peça. Tá? Então a gente despreza o zero máquina nesse sentido. Tá? Então, com o zero peça, que é o G90, acontece o que eu mostrei agora há pouco. Então com o G98 ele encerrou, ele volta até o plano inicial, e com o G99 ele para a distância R. Né? Então o R, você tem uma distância da face até ao ponto inicial, tá? E o Z é a profundidade final. Lembrando que vamos supor que o Z0 esteja aqui, nessa face aqui, ó, tá? Na face da peça. Aqui seria um R5, vamos supor que eu parar com 5 milímetros de distância, R5. E aqui vamos supor que a profundidade seja 30. Então Z menos 30. Então ele é negativo porque ele está para dentro da face 0. Tá? Mas vamos supor que eu tenho um ressalto na peça tal, que a face Z0 esteja nessa distância aqui, ó, esteja nessa linha aqui, ó, e a face que vai começar a usinar esteja 100 milímetros para trás do zero, esteja em Z menos 100, tá? Então meu ponto inicial vai ser em Z0, o meu R vai ser menos 95, porque aqui seria Z menos 100, aqui é Z menos 95, porque o meu zero está aqui nessa linha. E minha profundidade aqui, o Z, vai ser Z menos 130, tá? Menos 100 da face e menos 30 aqui da profundidade, tá? Então essa é a condição que eu tenho de aplicação dos ciclos quando eu trabalho com G90, com o de origem. Vamos supor que a origem está aqui, tá na face aqui dentro, ó, aqui, nessa linha aqui, tá? E essa linha esteja 100 para dentro da face, eu vou começar a usinar, tá? E vamos supor que aqui seja 100 da face. Então eu vou começar num ponto inicial aqui de Z200, que seria aqui dessa linha da ponta da broca até a face 0 da peça seria 100, mais 100 até a linha 0, que estaria nessa linha aqui, tá? Então aqui o ponto inicial seria Z200, a face da peça estaria em Z100, então eu aproximaria em R, o R seria 105, que seria o 100 mais 5 da face, e a profundidade do furo, que seria o Z, seria Z70. Por quê? Do 0 até a face aqui é 100.
30 de profundidade, 100 menos 30 seria 70. Então essa linha aqui seria Z70. Tá? Então eu falei 3 situações. O zero na face, o zero para frente e o zero para trás da linha de início da furação, para você ter o exemplo disso. Tá? Então, com o plano inicial é definido o plano Z, atingido antes da chamada do ciclo. O plano inicial fica inalterado, mesmo com a programação do G99. Tá? Então, o plano inicial aqui não altera se é G98 ou G99 que você está utilizando, não tem diferença nenhuma. A diferença é no retorno apenas. Tá? Então ele vai, mais uma vez, com o G98 ele vai voltar até a última posição em Z, e no G99 ele vai voltar até a posição R. Tá? Lembrando que R e Z são parâmetros que vão ser carregados na chamada do ciclo. Tá? Nós vamos explicar um pouquinho para frente agora, nas próximas linhas, aí nós vamos explicar isso aí. Tá? Então G90 ativo, palavra R, posição R absoluta, de aproximação e recuo, palavra Z, posição Z absoluta, na profundidade. O que seria absoluta? Seria coordenadas a partir da origem. Se estiver para trás ela é negativo, se estiver para frente é positivo. Tá? Então isso é coordenada absoluta. Normalmente a gente utiliza os ciclos assim. Tá? Dificilmente a gente trabalha com coordenadas incrementais. Agora com G91 ativo, que seriam as coordenadas incrementais. A palavra R é a distância do plano inicial até o ponto R. Então o R já vai ser o quê? Do plano inicial até a posição de segurança quando eu vou começar a trabalhar com o avanço de corte. Então seria a distância, seria essa distância aqui, o R. Seria o que ele faz aqui em G0. Tá? O ponto Z, distância R, é a profundidade da onde eu parei do ponto R até o fim do furo aqui. Então vamos supor que a linha 0 esteja aqui. Tá? Eu comecei aqui com Z100 e quero aqui com 5, tá? Menos 95, porque ele está negativo, ele está indo para lá, o positivo está indo para lá. Então quando ele vem para cá ele é negativo, o Z é negativo. Então seria 100, aqui seria a coordenada de 5, seria 95 negativo. Então R seria R menos 95. Ele é mais complicadinho um pouco, mais confuso um pouco do que trabalhar com G90. Tá? Então o R é negativo aqui. Aqui é 30 de profundidade, por exemplo. Tá? Então o Z vai ser menos 35, que seria o 30 da profundidade do furo, mais esse 5 aqui. Tá? Então, quando eu chamar o G81, por exemplo, fazer esse furo, eu chamo R menos 95 e Z menos 35. Lembrando que com o G91 isso, tá? O G90 é aquilo que eu já expliquei. Se ele tivesse em qualquer lugar, a programação vai ser a mesma, porque ele está programando o incremento, tá? Então o incremento nunca vai mudar. Se eu tiver o ponto 0 aqui, ou aqui, ou aqui, aí independe, tá? Porque o incremento vai ser sempre esse. Aqui vamos supor, se eu parar aqui em Z100 para início, né? E aqui eu quero em Z5, aqui vai ser sempre 95. Ou se o 0 fosse na frente e tal, se as distâncias forem as mesmas, a programação vai ser sempre a mesma, porque ele vai programar só o incremento, o pedaço que ele vai andar, aí dependendo da origem, tá? Então isso aí é pouco usado, tá? Sempre a gente trabalha mais com o G90. Estou mostrando que se você tiver uma necessidade de aplicar assim, saber como é que aplica. G82, furação com tempo de espera. Bom, esse furação com tempo de espera, ela é bem parecida com a furação que nós vimos anteriormente, que é o G81. A diferença é que quando ele chega no fundo do furo, ele dá uma paradinha no avanço e continua com a rotação para fazer o alisamento do fundo ou da superfície de contato. Isso é aplicado em muitas operações importantes, porque ele regulariza o fundo da usinagem. Tá? Só para a gente ter uma ideia, o que mais se aplica nisso? Brocas escalonadas. A gente faz esse rebaixo, né?
Para alisar esse fundo aqui, a gente dá uma paradinha no avanço. Ele fica girando em vazio aqui para alisar o fundo. Lembrando que muitos desses rebaixos são usados para conexões hidráulicas, pneumáticas. E aqui vai anel de vedação, que se tiver algum risco espiral, há vazamento. Então são permitidos riscos circulares. Por que o risco circular? Porque o risco circular ele mantém sempre na mesma trilha o risco. Então ele evita vazamento, ele é até melhor para vedação. Aqui é um tipo de broca escalonada, né? Agora aqui é um escareador postiço também para fazer o escareamento, para depois você fazer a rosca, ou mesmo para você eliminar a rebarba, né? Fazer o escareado apenas para eliminar a rebarba. Então, aqui um escareador postiço. Aqui nós temos uma broca sublande, né? Que é o rebaixa na própria broca, ela fura aqui também. Você pode fazer rebaixos simplesmente assim, ou descer, fazer um rebaixo maior aqui com a parte cônica no fundo, né? Então isso também é muito usado. Aqui rebaixadores com piloto, né? Esse aqui é o piloto, ele entra guia no furo e para fazer um diâmetro maior, um rebaixo, né? Também, como eu falei, usado também para fazer as conexões hidráulicas, alguma coisa assim. Aqui alguns tipos de rebaixadores com piloto, escareador cônico, né? Fazer um escareado maior. Aqui outro escareado maior também, né? Você pode usar também com barra de mandrilar, tá? Vai fazer um furo cego, para mandrilar um furo cego, para a barra de mandrilar regularizar o fundo, por exemplo, um rolamento, né? Ele faz um diâmetro mandrilado para encaixe de um rolamento, e no fundo vai encostar o rolamento, então precisa de uma superfície regularizada, ela não pode ser imperfeita em termos de planicidade, né? Ela tem que estar tudo no mesmo plano. E aquela parada precisa, ela evita que fique aquela rampa, ela torna a superfície mais uniforme em termos de planicidade, né? Do fundo. Então vamos ver aqui o ciclo, como é que ele funciona, tá? Então ele é um ciclo de furação. A gente diz furação, mas pode ser mandrilhamento, rebaixamento, escareamento, qualquer outras ferramentas e qualquer outras operações de usinagem que não seja furação apenas, tá? Então esse aqui é só o título, o que vale é esta parte aqui, é o movimento que ele faz, tá? Então vamos ver como que é o movimento. Ele parte de um plano inicial Z, vem rápido até um plano R e depois entra. Então ele vem rápido com G0. Ali ele entra em avanço de corte até uma profundidade Z. Atingiu aquela profundidade Z, ele faz um tempo de espera aqui P. E depois retorna em rápido ou até o ponto R ou até o ponto inicial. Se tiver programado junto com G82, G99, ele volta até o plano R. Se estiver programado junto com o G82, G98, aí ele volta até o plano inicial em Z. Tá? O que vai determinar isso? Se há ou não há obstrução de um furo para outro. Se não houver obstrução, não há necessidade de retornar tanto, ele pode retornar até o ponto R, que o ponto R é apenas uma distância de segurança, para não haver colisão com a superfície quando ele vem rápido. Então ele pode perfeitamente ir para outro furo sem obstrução e sem perigo de colisão. Agora, se houver algum grampo, algum ressalto, alguma coisa que possa haver colisão, aí o correto é fazer o retorno até o ponto Z inicial. Você já pode fazer esse Z inicial de uma posição estratégica, simplesmente para desviar de um grampo, desviar de um ressalto, né, para ir para outro furo. Neste exemplo, nós vamos fazer um rebaixamento cônico, né, e regularizado. Vamos passar tinta no fundo, né, para que, agora uma ferramenta sem o tempo de espera. Vocês vão observar que ela não conseguiu limpar toda a tinta do fundo de um plano regularizado. Então isso mostra que se a ferramenta não der uma parada no fundo, ela volta sem regularizar o fundo. Aqui, olha, você vai ver sem tempo de espera, ali, ó,
a mancha que aconteceu também nesse rebaixador. Tá? Então, nós estamos vendo aqui um rebaixador em 3 situações. Uma sem o tempo de espera, esse é o tempo de espera que deu 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas, 10, 12, 30 voltas, ele deu parado no mesmo lugar. Tá? E agora vamos ver um com uma volta e meia. Aí ele está fazendo uma volta e meia. Então, vocês vão observar que ficou legal também, uma volta e meia. Então você tem 3 situações. Então nós vimos nesses vídeos anteriores que se a ferramenta não fizer pelo menos uma volta completa para que o fundo da usinagem se regularize, vai ficar com uma rampa ali. Então não vai ficar um plano único. Vai acontecer uma rampa, né? Para que isso aconteça, a gente chama de tempo de espera o tempo que o avanço para, a rotação continua esfregando no fundo para que se regularize esse fundo e melhore o acabamento, inclusive. Tá? Então, existe aí uma regrinha para que você defina tanto o tempo de espera, como a quantidade de rotações que você quer que esfregue na peça. Nós vimos aí que uma rotação e meia já foi o suficiente para regularizar o fundo. Mas se você quiser mais, conforme a peça, há necessidade de ter um pouco mais de rotação também. Tá? Não fica legal, às vezes uma rotação só, às vezes fica arriscado. Então eu tenho aqui uma formulinha que consigo calcular quantas rotações vão esfregar ali na peça durante 1 segundo. Então, a rotação que eu programar dividido por 60 vai ser as rotações por segundo. Por quê? Eu tenho aqui rotações por minuto. O minuto tem 60 segundos, eu dividido então o que eu colocar em rotação por 60, eu vou saber quantas rotações vão acontecer num segundo. Então aqui tem um exemplo prático. Então 1800 RPM dividido por 60 segundos, eu vou ter 30 rotações num segundo. É bastante? É bastante. Tá? No G82, o P é milissegundos. Tá? Então, para que eu possa determinar quantos segundos seriam suficientes na palavra P, eu tenho uma regrinha mais direta. Né? Eu tenho quantas rotações eu quero que aconteçam com ela parada, vezes os 60.000, dividido pela RPM, vai dar o valor que eu coloco em P em milissegundos. Então vamos supor, nesse caso que nós vimos que uma rotação e meia foi suficiente, tá? Então uma rotação e meia vezes 60.000, dividido por 1800 RPM, deu o valor de 50 que nós colocamos no P. Então na sentença vai ficar assim: G82Z, a profundidade final furo, né, do rebaixo que está sendo feito, e o R é a distância de segurança, que nós já vimos o que é, né? E o P é o tempo de parada em milissegundos. Então aqui tem 50 milissegundos de parada. Podemos observar agora as 3 situações. Uma com 45 milissegundos de tempo de espera, vai dar uma volta e meia. O outro tempo é de sem parada. Então, comparando os dois, um reprovado, outro aprovado, e outro com 30 voltas numa parada de 1 segundo. Então podemos observar que de 30 voltas não ficou legal porque ele é um tempo muito demorado, né? Embora a gente pode observar em situações de normas de adaptação hidráulica que riscos circulares são permitidos nessa região onde vai haver uma vedação. Espirais não são permitidos. Como que é o formato da sentença? O formato da sentença, você chama o plano G82, programa ou não G98 ou G99 antes aqui, né? Lembrando que se não programar nada, vale G98, retorna ponto Z inicial. O programa, a coordenada do furo que ele vai executar o ciclo, XY. Lembrando que se ele já estiver nessa coordenada, ou se for programar essa coordenada antes, não precisa ser nesta sentença.
Aqui o Z é a profundidade final, o R é a distância de segurança, o P é o tempo de espera, o F é o avanço em milímetros por minuto, e o K é quantas vezes ele vai executar a operação no mesmo local. Bom, vou repetir de novo aqui. Tá? Então, esse aqui é o formato da sentença. O que é obrigatório aqui é apenas o G82, o Z e o R. O resto, e o P, que é o tempo de espera, o resto pode ser abreviado. Se eu não colocar G98 e G99, vale G98. Se eu não colocar o X e o Y na coordenada, ele já vai admitir a coordenada anterior, na chamada do ciclo. E o F também, se o programar antecipado, já é válido, e o K, se for apenas uma vez na coordenada indicada, não há necessidade também de ser programado, a palavra é K. Né? Então, XY é em milímetros, ele é dado pela condição G90 ou G91 que esteja atuando. Normalmente nos programas o G90 já ligou a máquina, já está atuando no centro de usinagem, né? Então provavelmente é a partir de uma origem. O Z é a profundidade final da furação absoluta. Então isso quer dizer o quê? Que se essa face for zero, aqui a profundidade é negativa. Se a profundidade, se o zero estiver numa linha para frente, é negativo ainda. Daí até o R vai ser negativo. Então vai depender de onde estiver a linha zero de penetração do Z. Aí vai ser o sinal positivo ou negativo. O R é a mesma coisa, distância de aproximação. São distâncias pequenas, normalmente 2, 3, 5 milímetros, entre 2 e 5 milímetros, dependendo da garantia aqui de regularização da superfície de referência aqui. Né? O P é tempo de espera em milissegundos. Milissegundos seria milésimos de segundo. Então, 1 segundo você programa P1000. Né? O F é a velocidade de avanço em milímetros por minuto. Por quê? Porque o G94 já está atuando em centros de usinagem desde que eu não desligo a máquina. Tá? Isso aí são funções básicas da máquina. Daqui a pouco, no exemplo, a gente comenta mais. E o K é o número de repetições. Repetições no mesmo furo, tá? Não quer dizer de repetições para outras coordenadas, aí é outra coisa, tá? Quando eu chamo G82, ele é modal, para cada posicionamento XY de coordenada, ele vai executar esse ciclo, até que seja cancelado com G80. Tá? Então, os posicionamentos e a execução do ciclo G82 em outras coordenadas nada tem a ver com a coordenada K. Tá? A coordenada K continua 1, se ele vai fazer esse ciclo, esse movimento uma vez só em cada furo. Tá? Então, como que é o formato aqui da explicação que nós fizemos? Né? Então, eu tenho aqui G99, vai voltar até o ponto R, G82 ativa o ciclo de furação com tempo de espera. Aqui a coordenada X e Y de onde vai ser feito o furo. O Z é a profundidade final do furo, menos 100. O R é a distância de segurança de aproximação, que é 2 milímetros. O P, 2000, é 2 segundos de parada do ciclo. O F, 200 milímetros por minuto. Né? O K não tem porque ele vai fazer uma vez só. Então ele fez nessa coordenada x100, y200 uma vez, ele foi até a profundidade de z-100, fez o tempinho de espera de 2 segundos, saiu até o R, até 2 milímetros. Vai para a coordenada x200 em y200. O y não saiu da mesma coordenada, só movimentou em x. E aí ele executa outra vez esse mesmo ciclo. Então são 2 furos. Um em x100, y200, outro x200, y200. Terminou? G80 cancela e segue a vida. Vamos observar o exemplo do programinha ao lado. Ele vai fazer um furo aqui na posição x menos 55, y menos 55. E ele executa o G82 aí. Aí vai para uma outra coordenada de y55 e executa. Aí vai para x55 e executa. Y menos 55 executa de novo.
e G80 ele encerra o ciclo. Afasta em G0 o Z0 em G53 e encerra os... Agora aqui um exemplo de aplicação do ciclo no programa G82, né? Então tenho aqui %, que é o sinal de início de leitura, quando eu trago um programa feito externamente para ser carregado na máquina, né? Lembrando, mais uma vez, que eu bato sempre nessa mesma tecla, não se escreve programa em máquina. Ah, mas na minha máquina eu posso escrever com a máquina funcionando. Não faça isso, perde a produção. Tá? O programa tem que ser feito com tranquilidade, com raciocínio, fora da máquina. Na máquina é lugar de produzir, de tirar cavaco. Bom, aqui tem o número do programa, O2487. Aqui um comentário sobre o nome do programa, Mandrelar placa 470-930, né? Então eu tenho essa placa, que é 470-930, é uma coisinha simples só para servir de exemplo, para a gente poder raciocinar no sentido da aplicação do ciclo, tá? Então eu tenho 4 furos, aqui eu tenho a coordenada de furo para furo, a origem G54 está no cantinho aqui, né? Nós vamos começar fazendo o furo de coordenada X50, que está aqui, Y40, e vamos fazendo furo a furo, usando o ciclo com a parada com tempo de espera. Aqui eu tenho uma barra de mandrilar, né? Que ela vai mandrilar acabando até o fundo, profundidade de 25. A face 0 em Z0 está aqui na face da peça. Nós estamos aqui vendo a peça de frente, num plano XY, aqui estamos vendo de lado num plano YZ. Aqui é uma vista lateral, né? É uma vista de penetração. Então nós temos 25 milímetros a profundidade do mandrilamento. Tá? E vamos fazer furo a furo aqui. Tá? Então vamos continuar aqui. Tem alguns comentários iniciais, eu posso carregar quantos comentários eu quiser, né? É muito importante os comentários, ele enriquece a informação a respeito do que está sendo programado, né? E a primeira coisa é o carregamento do deslocamento do ponto zero, DPZ, deslocamento do ponto zero. Então G10 é 2P1, e aqui estão as coordenadas X, Y e Z dessa coordenada G54 com relação à origem. Quem tem dúvida de como funciona essa sentença, dá uma olhadinha nos nossos cursos de programação básica, tá? Nós não vamos entrar em detalhe disso, porque isso aqui faz parte da programação básica. O carregamento do ponto zero, essa distância que nós carregamos aqui, é a distância do G54 para o G53, que é o zero máquina. A máquina só entende o zero máquina. O que ela vai entender do G54 é o que a gente colocar aqui. Então, essa distância é a distância de um ponto para outro. Por que G54? Se P1 aqui é G54. P2 G55, P3 G56, P4 G57, P5 G58, P6 G59. O L2 quer dizer que esse grupo do G54 G59, e o G10 é uma função que carrega dados na memória da máquina. Tá? B0, então nós estamos fazendo o lado zero da máquina, né, do pallet, né, é um centro de usinagem horizontal. Então aqui nós vamos afastar, vai começar o movimento na máquina, tá? Nós vamos afastar em G53 pelo zero máquina até a posição de X315, Y100, Z730, cancelando qualquer corretor de ferramenta. Então isso aqui é a coordenada que me garante a troca de ferramenta na posição exata do braço trocador do magazine. Vai abrir a portinha para trocar a ferramenta, é essa posição. Precisaria? Já que não precisaria. Dentro da função de troca de ferramenta já tem esse posicionamento. Eu apenas estou adiantando o processo de movimentação, já levando ela para o lugar que eu sei que ela vai. Então ela já vai estar lá quando for trocar a ferramenta. Então o M9 desliga qualquer refrigeração, né? Então essa aqui é uma sentença de afastamento de troca de ferramenta. Aí eu posso até pular uma linha para começar agora realmente a usinagem da peça. Então vem um comentário aqui que a ferramenta vai fazer, mandrilar 4 vezes diâmetro de 20 por 25 de profundidade. Outro comentário, a barra de mandrilhar, diâmetro de 20, que vai ser a T1. Agora, a primeira sentença aqui, ó, N1, T1, M6. O M6 é um ciclo fixo da máquina que faz a troca de ferramenta, né? É um programa que já foi feito, ela posiciona, abre a porta, solta a ferramenta, tal. Então ela faz o ciclo da troca da ferramenta T1. O T1 veio profuso, tá?
Só que ela está lá naquela posição aqui do G53. Eu ativo o G54, que é a origem que eu vou trabalhar, né? X50, Y40. Já trago ela para o primeiro furo, ó, X50, Y40 aqui, ó. Já veio para o primeiro furo. No lado B0 do parte, eu já registro a rotação de 2.000 RPM, já registro também o avanço de 120 milímetros por minuto, já memorizo avanço e rotação, isso está sendo memorizado, e com o M3 já começa o giro no fuso, então já começou as 2.000 RPM, começou a girar o fuso. M8 eu ligo a refrigeração externa. Bom, por que eu não programei aqueles negócios de G90, G21, G17, G0, porque todas as máquinas elas têm funções que são chamadas funções modais básicas. O que é isso? Os fabricantes, sabendo que nesse tipo de máquina só mais se programa isso, no início do programa fica aquele monte de G carregado, o que eles fizeram? Eles criaram uma situação que você ligou a máquina, esses Gs já estão carregados. Se você quiser uma outra coisa que não seja eles, você programa. Senão eles já estão valendo, tá? G94 para o centro de usinagem, G95 para o torno, que é avanço. G94 avanço em milímetros por minuto, G95 é milímetros por rotação. No torno usa mais milímetros por rotação, então quando você liga o torno, o G95 está atuando. G90 origem em deslocamento coordenadas absolutas. G21 coordenadas em milímetro. E assim por diante. G40, posicionamento pelo centro de giro do fuso e pela face do fuso. Então, tudo isso aí já está valendo, tá? Coisa que eu não programei aqui, está valendo. Tá? Então, a próxima sentença aqui, ó, G43 eu vou fazer a compensação da ferramenta. O corretor que vai entrar atuando é o H1, D1. Ele veio para aproximação do Z200. Ligou a refrigeração interna, um M21. M127 calibra essa refrigeração interna em 50 bar, lembrando que conforme o fabricante, a função M pode fazer um escalonamento da pressão, por exemplo, nesse caso aqui de máquina centros de usinagem de fabricação Heller. M121 é 5 bar, M122 10, M123 15, M124 20, M125 30, M126 40 e M127 50 bar de pressão na refrigeração interna ligada com M21. Aí isso aqui já está mais próximo da peça, está a uma distância de 200, a ponta da ferramenta da face, mais ou menos assim aqui, ó, essa distância de 200, e com a refrigeração interna já soltando o refrigerante e externo também. Aí agora vai fazer o ciclo, porque já está posicionado em X50 e Y40. G99 vai voltar até a posição R, né? Ligou ao ciclo com G82, ele vai aprofundar até Z-25, que é a profundidade do furo, que está aqui à direita, ó. É a profundidade Z-25. Por que menos? Porque a linha 0 está na face da peça. Ele vai entrar 25 para dentro. R5, então ele vai parar rápido aqui a 5 milímetros da face, que nós estamos vendo aqui, ó. E vai fazer um tempo de espera de 2 segundos, 2.000 milissegundos. Tá? É bastante isso aí, é bastante. É bastante, porque nós estamos a 2.000 RPM, se dividir 2.000 por 60, vai dar 33,33. Isso quer dizer que em 2 segundos vai dar 66,66 voltas. 66 voltas parado ali, é muita coisa, tá? Isso aqui poderia ser bem menos, tá? Nós vimos aí o critério de 1,5 volta, aí já é suficiente, tá? Tá exagero, tá? Aí vou para o segundo furo, que é X250, ainda em Y50, então, ainda em Y40. A Y40 vou para aqui para 250, que é o que? O 50 inicial, mais 200 de um furo para furo. Vem aqui, ele já, como é modal, ele já executa esse furo de novo. Aí vou para Y240, que é o terceiro furo aqui em cima. Também, como é modal, ele executa novamente. Depois venho para o X50, que é esse último furo aqui. E aí ele encerra a furação. Volta para o quê? Para o ponto R. Aí o G80 cancela o ciclo. Aí afasta para o Z200, que é aquela posição inicial.
e aqui leva ela para o ponto de troca novamente. Se tiver outras ferramentas para entrar, afasta, leva para o ponto de troca aqui, já chama outra ferramenta. Começa um ciclo mais ou menos parecido com este. Tá? Sempre chamando a ferramenta, ativando o ponto zero e posicionando, ligando os dados de corte e refrigeração, compensando a ferramenta e executando a usinagem. Tá? E depois terminou, afasta, leva para perto da troca de ferramenta e começa esse ciclo novamente. Se tiver 30 ferramentas, você vai fazer 30 vezes isso. Tá? Eu dei exemplo de uma ferramenta, mas pode ter já processo de mais de 100 ferramentas, tá? 200 ferramentas. Então, M30 encerra o programa e aqui encerra a leitura com porcentagem. Então, esse é o ciclo fixo que nós vimos aí. Tá? Então, agora G83, furação profunda com retirada de cavaco. Então, agora é igual o G73 que nós fizemos anteriormente, só que aquele ali só quebrava o cavaco, ele voltava um valorzinho D. Agora não, agora ele vai retirar o cavaco lá de dentro. Como que ele vai retirar o cavaco lá de dentro? Cada vez que ele fizer a profundidade aqui, ele sai até a posição R inicial. Vamos ver um desenho que fica mais fácil de explicar. Ó. Ele parte de uma posição inicial Z, ele vem rápido até a posição R e penetra furando aquela quantidade que nós falamos. Aí ele volta até a posição R em rápido. Está aqui, ó. Ele entra em G1 e volta em G0 até a posição R, que está nessa linha aqui. Ó. Então ele volta até o R. Do R, ele volta em rápido até a posição de reiniciar o furo, da onde ele parou, uma distância D para trás. Aquele D que a gente usou para quebrar o cavaco lá no G73 é a distância de segurança para mim não entrar novamente do ponto R até onde eu parei. Se eu for até onde eu parei, eu vou trombar a broca. Então esse D, esse valorzinho D, é uma distância de segurança só para não colidir a broca com o início da furação novamente. Reinício, né, do furo. Se eu for até aquela posição, vai trombar. Assim não, assim ele tem uma segurança. Então ele volta até a posição R, aí vai rápido até a posição D, para trás de onde ele parou, fura mais um valor Q para frente de onde ele parou, vai fazendo assim até encerrar o furo, tá? Ele faz assim até encerrar o furo, ele vai de Q em Q, saindo até o R, voltando um pouquinho para trás de onde ele parou, vai, volta, aqui você vê a esqueminha de vai e vem aqui da broca. Depois que ele atinge a posição final de Z, ele vai retornar até a posição R se ele tiver com G99 ou até o Z inicial para seguir um outro furo. G83 é o formato da sentença, XY a posição da furação, o Z a profundidade final da furação, o R distância de aproximação segura, né? Q é um incremento de profundidade, é de quanto em quanto ele vai furando, né? O F é velocidade de avanço e o K é quantidade de repetições. Lembrando que o D aqui, ó, esse Dzinho aí, ele fica naquele parâmetro 5.115, tá? Ele fica no 115, o 114 é para o 73, aqui é o 115. Observação aqui, né? E o K é a quantidade de repetições. O avanço aqui, o avanço em profundidade passo a passo, conhecida como pica-pau, pode ser programado pelo incremento Q, então de quanto em quanto ele vai furando. O afastamento ocorre no plano de retirada R. O avanço rápido ocorrerá até a profundidade da usinagem anterior, mais a medida D, determinada pelo parâmetro de máquina variável 5.115. Isso aqui é a segurança para quando ele vai reiniciar a furação novamente de onde ele parou, ele não colida ali, não bata naquela superfície, ele tem uma folguinha para trás. É um valor pequeno, tá?
Agora, exemplo de aplicação de um ciclo do programa G83. Então, aquele mesmo exemplo, tá? Com o mesmo posicionamento, ele vai fazer o G83, que é a furação profunda. O final é 245, que é 240 da espessura mais 5, que é o Z, negativo. Por quê? Porque o zero está na face inicial aqui da furação, né? Ele vai aproximar até 5 e vai de 20 em 20. Então ele vai entrar 20, sai da posição R, que é o R5, vem até aqui. Então ele entra 20 e volta até o Z5. Entra mais 20, volta até Z5. Entra mais 20 e vai furando assim até completar a profundidade de menos 245. Aí ele vai para o próximo furo, faz a mesma coisa, vai para o outro, até encerrou, G80 encerra o ciclo. Tá? Então, não vou detalhar novamente tudo isso aqui, porque vai ficar muito extenso a aula, né? E aí, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.